Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, seu especialista em Apple. E hoje eu vou te falar de um programa que eu uso muito. Eu queria muito que você conhecesse um pouco mais sobre ele. Eu estou falando do Notas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta no botão de se inscrever. Eu tenho certeza que comigo você vai aprender a usar e muito mais o seu Mac. Hoje eu vou falar sobre esse aplicativo tão querido por uns e desconhecido por outros, que é o Notas. O Notas hoje ele tem grandes capacidades e se você aprender a usá-lo de verdade, conforme eu vou mostrar para vocês alguns itens aqui, eu te garanto que ele vai aumentar ainda mais a sua organização no Mac. Pode aumentar a sua produtividade, pode aumentar até mesmo a maneira que você escreve as suas coisas, mas a organização vai ser o ponto-chave desse vídeo aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto para a tela do Mac que eu quero te mostrar como funciona. Esse Notas aqui é o usuário que eu uso para gravar. Então ele tem um pouco menos de configurações, um pouco menos de notas aqui, justamente para mostrar para vocês como fazer aí no seu Mac, tá bom? Olha só, a primeira coisa que você deve saber do Notas é que ele permite você criar pastas. Essas pastas permitem a gente organizar por tema, simples assim. Então olha só, nesse botão aqui embaixo nós temos a opção de criar uma nova pasta. Toda vez que eu vou criar uma nova pasta, ele vai me perguntar o nome da pasta. Eu vou escolher aqui YouTube, por exemplo. Vou simplesmente criar a pasta. Existe essa opção aqui de criar uma pasta inteligente, ou transformar ela em pasta inteligente. A pasta inteligente aqui no Notas nada mais é do que pasta com filtros, para você escolher quais notas automaticamente já vão cair nessa pasta ao criar. Então isso aqui ficou para um próximo vídeo, porque eu quero mostrar para vocês a organização mais simples aqui primeiro. Então, ó, vou dar o nome para a pasta e vou apertar OK. Feito isso, essa pasta vai ficar criada junto com todas as minhas outras aqui. Agora, o que é importante vocês saberem? Quando eu tenho todas essas pastas aqui e eu estou trabalhando atualmente com todas as notas diretamente no iCloud, esses números aqui na frente me indicam quantas notas eu tenho em cada pasta. Vocês vão ver que na frente de cada pasta tem um número, e esse número é o número de notas que eu tenho dentro dela. Então, como eu falei para vocês, eu uso dentro do iCloud. Então, atualmente, essa pasta Notas aqui, que é a pasta principal do seu Mac, se você não criou nenhuma outra pasta, provavelmente você só tem essa pasta Notas aí. Se você tem outras pastas, essa pasta Notas, vão ficar todas as notas. Nossa, eu vou falar muito notas nesse vídeo, tá? Então se prepara aí, porque a Apple coloca o nome do aplicativo igual o nome do recurso. Então, segure firme aí. Já essa pasta Todas iCloud vão conter todas as notas, independente de qual pastas estejam. Então é aqui na pasta Todas iCloud que você vai conseguir visualizar todas as notas, independente das pastas, diretamente num local só. Mas atenção, aqui embaixo fica exatamente qual a pasta ou subpasta essa nota está. Então, se você por acaso perdeu alguma nota, não sabe onde salvou, pode vir aqui no Todas iCloud, visualizar aqui embaixo qual a pasta que ela está, ou simplesmente usar a lupinha aqui em cima para poder localizar. Então, tirando essas duas primeiras pastas aqui, que é o Todas e o Notas, as outras pastas todas foram criadas por mim. Se vocês notarem, algumas têm uma setinha do lado. Essa seta significa que essa pasta contém subpastas. E como que você faz no seu Mac para criar mais uma pasta? Você vai vir na pasta que você criou, então eu vou usar essa aqui de exemplo do YouTube, vou vir nos três pontinhos e vou clicar em Nova Pasta. Automaticamente, porque eu fiz isso diretamente na frente da pasta, ele já cria uma subpasta dela. Então olha só, vocês vão notar que a pasta ela fica aqui um pouco mais alinhada à esquerda, a subpasta um pouco mais para dentro, um pouco mais à direita. Então eu vou colocar aqui Vídeos. Pronto. Vou clicar em qualquer lugar e a pasta está criada. Para criar uma nota é super simples. Você vai vir aqui em cima nesse botão de criar uma nota, que é um papel e caneta, né? Um papel e lápis para você começar a escrever algo. Notem que esse ícone aqui sempre funciona para aplicativos que tenham como escrever. Então, mensagem é assim, o e-mail não é assim. Peraí que eu fiquei na dúvida agora se o e-mail é assim, tá? Ah, o e-mail também! Então, se você clicar nesse botão aqui, que é um lápis com um papel, você começa a escrever. Esse ícone serve para mensagens, serve para o e-mail. Toda vez que você clicar aqui, vai criar uma nova nota. E eu falei para vocês no início do vídeo que o Notas ele é um bom aliado para a organização diária. Então olha só que interessante. Toda vez que você cria uma nota,
E se você está usando sistemas mais novos, a primeira linha dessa nota, ela sempre vai ter uma letra maior, uma fonte maior. Então, quando você começar a escrever, a primeira linha sempre vai ser o título da nota. Esse é o título que aparece quando você está vendo a nota minimizada aqui do lado, certo? Depois de colocar o título, você vai começar a adicionar as informações. Fiz um vídeo há um tempo atrás aqui sobre 5 hábitos para você ter no Mac, e um deles é usar o Notas. Eu mostrei alguns recursos que o Notas tem. Mas aqui, como eu falei para vocês, o foco é a organização. Então, olha só que interessante. Quando a gente começa a escrever, então vamos supor que eu vou fazer aqui um roteiro desse próprio vídeo. Então eu vou mostrar pastas, eu vou criar uma nota e usar os estilos. Olha só que interessante. Eu criei aqui 3 tópicos, simplesmente digitando e apertando Enter para pular a linha. Aqui em cima do Notas a gente tem esse botão AA, que é o estilo que a gente pode escolher para o texto. Lembra que eu falei para vocês aqui que a primeira linha é o título? Então, quando eu clico nesse AA, notem que já fica marcado aqui o título. Então, ele automaticamente vai ficar negrito e desse formato exatamente que você está vendo aqui. Quando eu quero mudar dentro da nota para outros estilos, é super simples. Eu vou selecionar o texto que eu quero e vou adicionar, por exemplo, um subtítulo. Então, eu quero transformar esses itens aqui em subtítulo. Ó, ficou errado aqui agora que eu vi. Pronto. Por que é importante você pensar nessa organização da nota? Quando eu crio subtítulos, eu posso fazer dessa maneira aqui. Olha só que legal. Então, eu vou adicionar alguns itens aqui para esse subtítulo de mostrar pastas. Se eu simplesmente colocar um tracinho, aquele botãozinho do teclado que está lá do lado do mais, e apertar espaço, automaticamente o Notas entende que eu quero criar uma lista de travessões. Se eu quiser uma lista de botões, né, de bolinhas, por exemplo, eu posso colocar o asterisco e apertar espaço. Ou se for uma lista numerada, é só colocar um número, ponto final, e apertar espaço. Notem que toda vez que eu aperto espaço e ele entende que é uma lista, o número, travessão, uma bolinha, ele anda para o lado. Então aqui você vai escolher a maneira que você desejar. Eu gosto sempre da lista de travessão, acho mais prático. Todas, iCloud, a pasta notas e as pastas manuais. Então olha só que interessante. Quando eu faço isso aqui, vamos supor que eu estou fazendo um roteiro muito grande desse vídeo. Só de selecionar esse trecho e chamar ele de subtítulo, né, escolher o estilo subtítulo, eu consigo, olha só, aparece uma setinha aqui do lado que eu consigo recolher todo o conteúdo que está abaixo desse subtítulo que eu selecionei. E isso vai acontecer porque tudo que está aqui abaixo, até o próximo subtítulo, pertence ao subtítulo anterior. Então, tudo que eu adicionar após mostrar pastas, pertence a mostrar pastas. E assim por diante. Então, se eu for aqui em criar uma nota, botão de criar nota, semelhança com outros aplicativos. Como eu tenho um próximo subtítulo aqui, que é usar estilos, esses 2 itens pertencerão a criar uma nota. Mas olha só, se eu vier aqui e transformar de volta o usar estilos para corpo, que é o texto padrão de uma nota, tá, pessoal? Olha só, se eu recolho aqui, eu não tenho nenhum subtítulo depois lá embaixo. Então, tudo que tiver abaixo de criar uma nota vai pertencer ao subtítulo criar uma nota. Certo? Então, eu vou trocar aqui de volta para subtítulo e aí eu vou continuar escrevendo a minha nota. Dessa maneira, você consegue fazer uma nota muito grande e fazer quase como um índice da sua nota. Se você for recolhendo todos esses subtítulos ou cabeçalhos aqui que você pode escolher, você consegue ter uma nota bem concisa e é só apertar aquela setinha para ela expandir. E olha só, aqui dentro nós temos título, cabeçalho, subtítulo e corpo. A hierarquia é essa, tá bom? Então eu tenho título, que é maior que cabeçalho, que é maior que subtítulo, que é maior que corpo. Então se eu precisar, por exemplo, fazer aqui, ó, vir aqui no Conhecendo Notas e criar um algo a mais, maior, então eu vou escrever aqui, por exemplo, roteiro. E vou selecionar, vou chamar isso aqui de um cabeçalho. Então, ele vai recolher até o próximo cabeçalho. Não tem nenhum cabeçalho, ficou só um travessão perdido aqui. Não tem nenhum, ele recolhe o texto inteiro. Aí eu vou expandir novamente, vou vir aqui em usar estilos, vou dar 2 entras, vou chamar esse daqui de gravação. Que é o que eu vou usar aqui para... Como eu vou gravar. Então eu vou selecionar esse daqui e vou falar que ele também é um cabeçalho. Então olha só, o roteiro recolhe
até gravação. O que eu adicionar abaixo de gravação vai pertencer à gravação e assim por diante. Dessa maneira você vai organizar muito melhor as suas notas e até mesmo como você utiliza o Notas. Se você faz anotações diárias, se você usa para fazer estudos e muito mais, você pode usar o Notas dessa maneira que vai ser super prático. Pensem que tudo que vocês fizerem aqui estarão disponíveis em todos os dispositivos. Então, se você participou de uma aula que é muito grande, usou o Mac aqui para ficar mais fácil, mas depois precisa ver essa nota lá no iPhone, com essa organização que você fizer aqui, estará lá da mesma maneira. Combinado? Vamos supor que eu criei essa nota no lugar errado. A pasta que eu criei era vídeos, mas eu precisava dela realmente em YouTube. Então, para movimentar as notas, para trocar de lugar, é super simples. Você vai clicar na nota e arrastar para a pasta que você precisa. Lembrando que pastas e subpastas podem conter notas. Se você tem uma pasta igual essa daqui, chamada YouTube, e uma subpasta chamada Vídeo, você pode ter notas em ambas, tanto na pasta quanto subpasta. Vou exibir essa aqui para vocês, que é um pouquinho maior, mas olha só. Eu tenho pastas e subpastas e cada uma delas tem a sua quantidade de notas, pois cada uma tem um tipo de informação. Combinado? Falei para vocês que esse vídeo é sobre organização. E nada melhor do que você pegar toda essa organização que você fez e compartilhar com quem você precisa, certo? Então, o Notas permite você fazer um compartilhamento de duas maneiras com essas notas aqui. Então vamos lá para a tela do Mac, que eu vou te mostrar como fazer. Bom, vamos usar de exemplo essa mesma nota que a gente estava criando aqui. Aqui em cima no botão de compartilhar, quando você clica nele, ele te dá essas duas opções que eu acabei de mencionar para vocês. A primeira é colaborar, ou seja, é a maneira que você consegue compartilhar essa nota para que outra pessoa trabalhe nela também. Então, se você quer que outra pessoa trabalhe nessa nota, você vai selecionar o colaborar. Aí tudo que vocês fizerem nessa nota, o iCloud vai te avisar. Lembrando que a outra pessoa precisa ter um Apple, não necessariamente um Mac, tá? Pode se compartilhar com iPhone, com iPad, com qualquer dispositivo Apple que tenha notas, não necessariamente outro Mac, tá bom? Então, quando você coloca aqui colaborar, aqui embaixo a gente tem algumas configurações, que é o que essa pessoa convidada pode fazer. Então, ó, quem pode acessar? Apenas pessoas convidadas. E o que o convidado pode fazer? Alterações ou somente visualização, certo? E essa última opção aqui, que é que seus convidados podem convidar outras pessoas. Então, feita essa seleção de como você quer esse compartilhamento, chega a hora da gente escolher para quem enviar. Você pode mandar por e-mail, por mensagens, de copiar o link, convidar com o link aqui, ó, você pode simplesmente copiar, ir lá e mandar de outra maneira, usando o WhatsApp, do jeito que você quiser. Eu gosto muito de usar o Mensagens porque fica de uma maneira super prática para outra pessoa receber, sabe? Então, cliquei no Mensagens, ele aparece aqui para quem que eu quero. Você vai digitar o e-mail ou o telefone ou qualquer informação dessa pessoa. Vou fazer um ao vivo entre aspas aqui para vocês, que eu vou aceitar essa nota aqui para vocês verem como fica o compartilhamento, tá bom? Então, olha só, estou com a nota aberta aqui no telefone e vocês vão notar que, olha só, aparece aqui quem é que está editando junto comigo essa nota. Assim como no meu telefone mostra que o usuário conheceu o Mac está acessando essa nota. Então, vocês podem trabalhar junto. Então, eu vou colocar aqui qualquer informação aleatória aqui, vou adicionar, e vou adicionar do telefone também, então qualquer informação, e aí essa informação é atualizada em tempo real. Então, essa função serve muito bem para você que precisa fazer um trabalho com alguém, participando de um mesmo texto e tudo mais, escrevendo um roteiro. Eu estou aqui para mostrar a ferramenta para vocês, e depois vocês contam aqui no comentário como que vocês usam notas aí no dia a dia, combinado? Então eu falei para vocês que tinha uma outra maneira de exportar, né, de compartilhar essa nota, que ao invés de você selecionar aqui o colaborar, você pode selecionar enviar uma cópia. Se você quer enviar uma cópia, você vai simplesmente selecionar aqui, eu vou clicar no último resultado que é enviar por mensagem, vocês vão ver que ela vai como corpo da mensagem, ó. Então vai tudo escrito como se você tivesse feito de uma vez aqui diretamente no Mensagens. Vale para qualquer um daqueles aplicativos que você selecionar ali. Então, se às vezes você quer escrever uma mensagem para alguém, quer fazer alguma coisa e não quer mandar naquele momento, pode usar o Notas como o seu aliado para isso, tá bom? E se você, por exemplo, tem uma pasta completa que você precisa compartilhar com essa pessoa, você pode fazer diretamente aqui nos 3 pontinhos na frente da pasta e clicar em compartilhar pasta. Ele vai te avisar aqui que toda pasta compartilhada
ela é obrigatoriamente para colaboração, que você está mandando a raiz das notas. Então, todas as pastas, subpastas e notas que estiverem dentro dessa seleção que você está compartilhando, a outra pessoa vai ter acesso. E o acesso para poder editar, tá bom? Editar, não somente visualizar, e não é uma cópia. Então, o passo a passo é o mesmo. Você vai apertar em compartilhar. Olha só que interessante, aqui já apareceu colaboração. Não tem mais a opção de enviar uma cópia. Escolhe como mandar e envia para outra pessoa. Lembrando que esse envio a outra pessoa tem que aceitar, não é automaticamente mandou, ela já tem a pasta, não. Ela vai clicar no link que você mandou e aí, pronto, está compartilhado. Então, viu como é fácil usar o Notas para organização do nosso dia a dia? Você pode fazer livro de receita, você pode fazer estudo, pode fazer anotações diárias, fazer o seu diário. O Notas tem muitos outros recursos, mas o foco desse vídeo vai te mostrar como fazer essa primeira organização, que é muito prático e muito fácil. Eu quero que você comente aqui embaixo realmente como que você tem usado Notas aí hoje nos seus dispositivos, tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo para a gente saber que o conteúdo tá legal. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você tem, que anota muita coisa no caderninho e não sabe onde está o caderninho. Notas vai ser um grande aliado para ele, tá bom? Um abraço e até breve!